Olá, eu quero saudar você que nos acompanha pela TV Manaim, também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, A Paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando agora mais um episódio do programa Ciência e Fé. E como no último programa falamos dos atributos de Deus, continuaremos com esse mesmo assunto, mas dessa vez falaremos sobre a onisciência de Deus. Estamos aqui com pastores, membros do grupo Ciência e Fé para tratarmos a respeito desse assunto. Ao meu lado está aqui o professor Dr. Marcos Saúde, a paz do A Senhor. paz do Senhor. Amém. Pastor Alexandre Paulino, a paz do A Senhor. paz do Senhor William, paz do Senhor aos companheiros aqui, a todos que nos acompanham. Pastor Tiago Costa, a paz do Senhor. Paz do Senhor aos irmãos. Maravilha. Bom, nós vamos iniciar aqui então lendo um texto base, está no Salmo 139. Vamos ler alguns versículos aqui para falarmos sobre a onisciência do Senhor. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Então nada escapa dos olhos do Senhor. O Senhor, ele pode contemplar tudo. Deus conhece tudo. E até mesmo a própria trajetória do homem, antes mesmo que o homem nascesse, Deus já sabia da sua existência, de como ele seria, porque Deus tudo conhece. Então Davi, ele vai falar a respeito de sua própria vida, de suas próprias experiências com Deus e de que Deus contemplou desde sempre. Desde a eternidade, Deus, ele já sabia de todas as coisas. Mas nós vamos explorar bem ainda durante o programa tudo aquilo que a Bíblia vai nos falar a respeito da onisciência, mas vamos começar nesse momento por um pouco a respeito do que a própria ciência vai dizer, a respeito da consciência, a respeito dessa ciência, né, do próprio conhecimento. Vou pedir ao pastor Tiago Costa fazer uma introdução em relação a isso. Amém. Para nós entendermos esse atributo de Deus como onisciência, é bom nós começarmos entendendo aquilo que é a nossa ciência, né? E quando nós estamos falando de ciência aqui, nós não estamos falando daquele conjunto de disciplinas que a gente pratica na faculdade, que também é ciência. O que nós estamos falando aqui é a ciência, que é o fato de nós conhecermos aquilo que nós podemos memorizar, aquilo que nós podemos guardar de conhecimento. Então, o homem ele tem uma capacidade muito pequena de guardar o conhecimento. Então, ao longo do tempo, o homem vai acumulando seus conhecimentos, mas foi uma grande virada na história da humanidade quando eles passaram a registrar os seus conhecimentos. Justamente porque à medida que vai passando as gerações, a pessoa que está estudando hoje um assunto, ele vai voltar lá atrás para olhar aquilo que foi feito e aí vai projetar alguma coisa. Então, essa é a nossa ciência, nós temos a capacidade de memorizar algumas coisas, né? Mas nós não temos a capacidade total de saber de tudo aquilo que passou, nem tudo aquilo que está acontecendo, nem tampouco aquilo que vai vir. Então, a nossa ciência ela é limitada àquilo que nós podemos memorizar. E isso vai entrar na questão da nossa percepção, que é aquilo que nós podemos observar uma determinada situação, podemos analisar e tirar as nossas conclusões daquilo que nós estamos vendo. Nós também temos a compreensão, que às vezes nós vamos compreender por aquilo que nós estamos observando, o que está acontecendo, como que vai acontecer, né? E nós temos ainda a capacidade de projetar. Às vezes nós olhamos para uma situação e sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Isso nós vamos ver muito nítido em atletas, na parte do esporte. Você consegue projetar aquilo que vai acontecer daqui a pouco. Isso é projeção, eu consigo visualizar uma probabilidade daquilo acontecer. Mas não quer dizer que eu conheço o futuro, eu estou analisando as probabilidades. Isso vai acontecer também na área financeira, onde vai projetar uma determinada ação. Isso é projeção, eu consigo analisar e trazer uma projeção daquilo que vai acontecer, né? Essa é a nossa ciência. Mas a gente tem a dificuldade de entender essa onisciência de Deus porque nós somos seres que estamos presos nesses limites da razão. Já Deus não, Deus ele é onisciente porque ele sabe o que aconteceu ontem, anteontem, sabe o que está acontecendo agora em cada um de nós
e sabe o que vai acontecer no futuro. Sim. Nós temos, por exemplo, dificuldade, a gente não consegue, dentro daquilo que é a progressão da ciência mesmo, daquilo que é a progressão da análise cerebral, por exemplo, a gente não conhece saber, não consegue tirar informações do cérebro, a gente não consegue fazer downloads daquilo que está na minha mente. Eu consigo, através de uma ressonância funcional, a ressonância magnética funcional, eu consigo saber o que você está sentindo naquele momento, se você está triste, se você está alegre, porque acende locais do cérebro diferentes. Mas eu não consigo saber por quê. O que você está pensando? Isso é impossível, a gente não consegue fazer download do cérebro humano. Mas o Senhor não, o Senhor conhece o nosso pensamento. Por isso o texto, antes que eu fale, tudo o Senhor conhece. Poder O Senhor ele tem essa onisciência, ele consegue saber aquilo que é no passado, presente e futuro. Isso é interessantíssimo. Muito bem. Até continuando aqui no texto do Salmo 139, no verso 6, a palavra vai falar assim, Davi vai dizer, tal ciência, para mim, é maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Então, o que Davi está falando aqui é exatamente, em outras palavras, o que o pastor Tiago acabou de falar, porque essa ciência que Davi está mencionando aqui não é a ciência do conhecimento humano, mas é a ciência de Deus. É a onisciência de Deus que é insondável pelo homem. Né? Então é tão alta, mas ela é tão alta que eu não posso atingir. Então há uma limitação para a capacidade do homem, o cérebro humano ele tem os seus limites e que é algo até mesmo para o nosso próprio intelecto, nosso próprio entendimento, compreender, né, um Deus que dentro dos seus atributos tem essa onisciência de saber de todas as coisas, né, de saber como tudo aconteceu e saber até mesmo a respeito do futuro. E é interessante porque em determinados momentos o Senhor ele compartilha conosco um pouco desses seus atributos, desse atributo da onisciência. Quando ele traz uma revelação, olha, meu servo, não vá por este caminho, porque este caminho vai te trazer um prejuízo lá na frente. Então, essa ciência que, pela razão humana, pelo nosso intelecto, pela nossa condição, nós não conseguimos alcançar, mas somente pela revelação. Então, quando Deus, então, ele fala com o homem então, ele pode ter uma dimensão daquilo que está à sua frente. Né? E dentro desse sentido, feita essa diferença da ciência, do conhecimento humano, com essa ciência de Deus, eu acho que é interessante também nós trazermos aqui uma diferença que existe entre a onisciência e o determinismo, né? Porque tem uma diferença aí fundamental, que Deus ele sabe de tudo, né? Mas determinismo é uma outra coisa. Eu vou pedir para o pastor Marco Saúde trazer uma palavra nesse sentido. É importante nós realmente deixarmos bem claro essa grande diferença que existe. Eu vou só fazer um reforço aqui em relação à onisciência. Essa palavra onisciência, ela tem uma origem, né, numa expressão latina que é omnis, significa tudo, e scientia, que é conhecimento, ou seja, o Senhor, ele é aquele que tudo conhece. Né? Então, o conhecimento de Deus não está limitado a espaço e tempo. Então, ele conhece todos os eventos, todos os fatos, ele tudo vê, enfim, ele tudo conhece, né? Ou seja, em que sentido? Para um ser que é eterno, que é o caso do nosso Deus, não há essa distinção, né? Passado, presente e futuro. Então, para ele, tudo é uma coisa só. Né? É interessante nós percebermos também que o Senhor, portanto, ele tem um conhecimento completo e perfeito de todas as coisas, né? O texto, por exemplo, que foi mencionado no início aqui do episódio, o Tiago também reforçou, né? No Salmo 139, nos primeiros versos ali que o Senhor diz assim, antes que haja uma palavra na minha língua. Então, o Senhor já conhece. O Senhor é aquele que sonda os corações. Há um texto em Isaías, capítulo 46, verso 10, em que o Senhor diz assim, eu faço conhecido o fim desde o começo. Ou seja, o Senhor conhece, né, tudo
inclusive desde o início. Agora, é importante nós deixarmos bem claro aqui que quando Deus forma o homem, ele dotou o homem, ele cedeu ao homem um poder chamado livre-arbítrio, que é o poder de escolha. Então, conhecer todas as coisas, né, ter o conhecimento de tudo, não significa que Deus ele interfere neste poder que ele deu ao homem. Então, Deus respeita o livre-arbítrio, né? Sim. Deus quer que todos se salvem, evidentemente. Agora, a questão do homem fazer a sua escolha, né, isso vai daquilo que, ou seja, desse poder que nós podemos dizer assim, que é um poder pleno. O determinismo é um conceito filosófico que, vamos dizer assim, ele combate essa ideia. Ele põe ali uma ideia de que o homem ele age como resultado de uma série de eventos e fatos que ele é levado a fazer aquilo, né? Então, ou seja, não é um livre-arbítrio pleno, como se fosse um livre-arbítrio como se fosse relativo, né? Ou seja, as coisas competem para que o homem, né, haja de acordo com determinadas leis naturais, condições, né? Muitas vezes até a própria vontade divina, né? Ou seja, não há espaço nem para o acaso e nem para o livre-arbítrio absoluto, né? Porque tudo é resultado inevitável de uma sequência de causas e efeitos, né? Qual é o perigo de se pensar assim? Primeiro, vai contra o que está na palavra do Senhor. Por exemplo, nós lembramos aqui em Deuteronômio, no capítulo 30, no verso 19, o Senhor, Moisés, né, escrevendo ao povo, né, então ele diz assim, olha, eu tomo os céus e a terra como testemunho, para que vocês escolham entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Aí vem um conselho que vem da parte do Senhor. Escolhe, pois, a vida. Amém. Então Muito nós vamos bom. encontrar diversos, temos uma riqueza. Podemos dar vários outros exemplos aqui em que o Senhor, nitidamente, ele dá esse livre-arbítrio e o conselho do Senhor é que nós venhamos escolher a bênção, que nós venhamos escolher pela vida e não pela morte, né? Isso é perigoso, esse conceito filosófico, porque se nós entrarmos por esse caminho, daqui a pouco nós estamos entendendo que o pecado está justificado, né? Ou seja, é um perigo, né? Em primeira carta, João capítulo 1, verso 7, diz assim, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, ou seja, se andarmos na luz. Ok? Então, é uma escolha. Amém. O Senhor não me impõe isso. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão. Aí vem as bênçãos, né? Temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, esse texto deixa claro aqui que o homem precisa fazer, sim, a sua escolha, que é, né? Ou seja, através do seu livre-arbítrio, fazer a boa escolha de andar na luz e estar na presença do Senhor. Um exemplo prático disso que o pastor Marcos está falando, você imagina, para os irmãos entenderem aqui, você imagina se eu tenho um jogador de xadrez que é um campeão mundial de jogador de xadrez. E ele está jogando xadrez com uma criança de 8 anos, que não conhece o jogo, que está começando a aprender agora. Então, nesse exemplo, você vai ver que o jogador que é profissional, ainda mais no xadrez, que eles conseguem antecipar muitas jogadas, o jogador que é profissional, ele já conhece praticamente todos os passos que a criança ali que está jogando contra ele vai fazer. Porque a criança é inexperiente, é uma Sim. série de assuntos. Então ele conhece todos os passos que vai acontecer ali, ele já sabe o que vai acontecer. Mas o fato dele saber o que vai acontecer, ele não está determinando as jogadas daquela criança, ele só conhece. Sim. Trazendo para o nosso exemplo o Senhor ele conhece todas as coisas, ele conhece desde o nosso primeiro dia até o nosso último dia. Inclusive, ele conhece todas as decisões que nós vamos tomar. Aquelas decisões que nós vamos tomar no Senhor
e aquelas decisões que nós não vamos tomar no Senhor. Ele conhece todas elas. Mesmo assim, ele é amoroso e misericordioso para passar durante toda a nossa vida, o Senhor passa nos fazendo escolher a boa escolha. O Senhor Glória a passa, Deus. mesmo sabendo que você às vezes não vai escolher, ele fica a sua vida inteira falando assim, ó, escolhe a vida, escolhe a vida, porque ele é misericordioso, ele é longânimo, mesmo sabendo que você vai escolher, às vezes, umas escolhas ruins. Ele vai a sua vida inteira, ele vai fazer, olha, escolhe a vida, ele vai sempre aconselhar para que nós escolhemos a vida, porque o Senhor, ele nos ama. Ele quer o melhor, né? Ele podia muito bem falar assim, não, já que você vai errar tudo, vou deixar você sozinho. Ele não nos deixa sozinhos, o Senhor não nos desampara. Ele está sempre conosco e fala assim, olha, escolhe a vida. Escolhe a vida. Eu estou colocando diante de ti a vida e a morte. Não, mas olha, mas aí vem o conselho, escolhe, pois, a vida para que vivas. Então, a nossa vida inteira ele passa fazendo isso. Olha, meu servo, não vai por ali. Faz isso, faz isso outro. Mas nós temos o livre-arbítrio para escolher ou não escolher a palavra. Apesar dele saber se nós vamos escolher ou não, ele não está determinando a nossa escolha. A nossa escolha somos nós que fazemos. E é interessante que assim, a nossa escolha pode refletir naquilo que vai ser a nossa descendência, porque ele diz assim, escolha, pois, a vida, para que vivas bem a tu e a tua descendência. Então, assim, a nossa escolha pode interferir, né? Então, assim, não está determinado. Sim. Vai ser assim e está decretado. Então, dependendo da escolha que nós fizermos, vai haver um efeito para aquele que vem, principalmente que faz parte da nossa descendência, né? Como É diz a verdade. palavra, né? Exatamente. E como ele é onisciente, lá em Isaías fala exatamente isso. Eu faço conhecido o fim, desde o começo. Então ele sabe, começa aqui, ele sabe o que vai acontecer. Então eu faço conhecido. Eu conheço, desde o começo, eu conheço já o fim. Mas mesmo assim o Senhor é maravilhoso para todos os dias nos fazer entender que nós precisamos caminhar na presença do É Senhor. isso mesmo. E o Senhor sempre dá as oportunidades. A gente lembra, por exemplo, um exemplo da palavra de Judas Iscariotes. Então, Judas, ele teve todas as oportunidades para poder escolher o Senhor. O Senhor Jesus, ceando com os discípulos, ele mencionou que um havia de trair. E aí a palavra nos diz que um após um discípulo seria eu, Senhor? Seria eu este traidor? E Judas também faz essa pergunta, ele falou, tu disseste. Então, nós vamos observar que o Senhor, na sua onisciência, ele já sabia que Judas iria traí-lo? Sim. Mas em todos os momentos foi dada a oportunidade para Judas. Deus vai dando as oportunidades para Judas. Se ele dissesse, Senhor, olha, sou eu o traidor, mas olha, eu volto para ti, eu me arrependo. Certamente Deus daria a bênção para ele. E talvez até, ainda que ele o traísse, tivesse traído, mas se ele voltasse para o Senhor, Deus operaria, porque Deus ele não predeterminou as coisas, né? Mas Deus ele sabe de tudo, porque ele é onisciente. E as oportunidades elas são dadas ao homem todos os dias para fazer justamente essa escolha entre a vida e a morte, né? Louvado seja o Senhor que nós temos escolhido a vida em Cristo Jesus. E o Senhor vai manifestar essa onisciência dele em muitos momentos. Por exemplo, Jesus ele vai manifestar isso. Nós falamos no episódio passado sobre Natanael, e o Senhor fala com Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Ele mostrando como ele é onisciente, como o Senhor conhece todas as coisas, né? Ele fala isso com a família de Lázaro. Lázaro manda um recado, ó, vem porque Lázaro está enfermo. Aí ele fala, não, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Só que Lázaro morre, né? Mas sabia que Lázaro ia morrer. Só que não era para ficar na morte. É porque ele irá mais tarde ressuscitar Lázaro de uma situação que era impossível de ter ressurreição. Então você vê como nosso Deus ele é onisciente. Ele, na palavra também, em certo momento, fala assim, olha, e era necessário passar por Samaria. O necessário ali não era físico, não é que o caminho passava por Samaria. Era necessário ele passar por Samaria, por quê? Porque ele queria operar na vida da mulher samaritana. Outro exemplo ainda na mulher samaritana, ele despede os discípulos. Ele fala com os discípulos, olha, vá mais adiante para comprar alguma coisa para comer, né? E os irmãos vão reparar por quê? Porque imagina se tivesse Jesus mais um monte de varão ali, aquela mulher nunca ia chegar no poço. Como só estava Jesus, ela chegou para pegar água.
Então ele despede os discípulos porque ele sabia que a mulher samaritana ia ali. E se os irmãos olharem na palavra, os discípulos voltam com a comida. Jesus no início fala assim, ó, eu estou com fome. Mas os discípulos voltam com a comida e ele não come. A palavra não fala que esse alimento, ele continua o projeto de salvação. Então o objetivo ali é ele ter uma conversa, ele e a mulher samaritana. Porque é a onisciência de Deus. Olha, vai chegar aqui, tiver esse monte de gente, ela não vai parar. Então ele despede os discípulos, ele atende ela. E ele mostra também para ela, tivesse 5 maridos, agora o que tem não é teu marido. Toda a onisciência de Deus está vista em Jesus. Amém. Nós, inclusive, no programa que nós gravamos a respeito de integração, né, entre razão e revelação, nós usamos o exemplo ali de Natanael. O texto João, capítulo 1, verso 48. Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. A onisciência, né, a onisciência do Senhor, que já sabia, né, de algo específico, muito específico da vida de Natanael, e ali foi uma oportunidade para Jesus se revelar à sua vida, né? Então nós observamos que muitas experiências que nós temos encontrado nas nossas igrejas, de Jesus ele se revelar justamente pela onisciência do Senhor. De segredos, né, que somente as pessoas elas sabem, coisas extraordinárias, nós temos vivenciado isso nas igrejas, né, daquilo que o Espírito Santo tem revelado sobre a vida do homem. E nós glorificamos de fato o nome do Senhor por aquilo que ele tem feito nesse projeto de salvação, que é maravilhoso na nossa vida. E é um assunto importante nós entendermos, né, porque essa relação de onipresença de Deus, onisciência, o livre-arbítrio, são interpretações, muitas vezes teológicas, que surgiram principalmente no século XVI, depois da Reforma Protestante. Né? A gente tem, por exemplo, o arminianismo, a própria teoria calvinista, que houveram ali muitos debates com relação a isso, né? Sobre a onisciência de Deus, se tá tudo determinado mesmo. Então, é importante nós entendermos que existe um plano de Deus para nós. E esse plano, ele pode mudar dependendo da nossa ação, da nossa atitude, da nossa decisão. E Deus, ele dá estas oportunidades. Lá no próprio Éden, quando o Senhor determinou, olha, da árvore, de tudo que tem no jardim, vocês estão livres, né? O Senhor falou para Adão, olha, de tudo que tem aqui, vocês estão livres para comer. Só tem uma árvore, que é a árvore da ciência, do bem e do mal, essa você não comerá. E o Senhor disse a consequência, ó, se vocês fizerem isso, vocês vão morrer. Então, existiu uma consequência de decidir ou não pela obediência àquilo que o Senhor tinha estabelecido. Então, o Senhor deu uma opção para eles, né? O Senhor deu uma opção. Quando a gente vê a questão de Caim e Abel, Caim, ele trouxe uma oferta que não agradou ao Senhor. Mas nem por isso o Senhor não deixou de dar a ele uma oportunidade. O Senhor disse assim, ó, se fizeres bem, está até lá em Gênesis, né, no capítulo 4, verso 7, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Foi uma pergunta que o Senhor fez para Caim. Ou seja, se você se arrepender, se você agora trouxer no meu altar uma oferta dentro daquilo que é o meu projeto, que foi a oferta do teu irmão Abel, será que eu não vou aceitar? Não vou aceitar. Aí, o William bem colocou a de Judas, né? Quando o Judas veio trair Jesus, seu amigo, né? Aqui viestes. Então, assim, era uma oportunidade. E se Judas, mesmo depois do erro, tivesse se arrependido, Deus iria agir na vida dele. Como na própria a vida de Pedro, né? Pedro errou, Pedro negou Jesus. Mas ele se arrependeu. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Então, houve um arrependimento, houve uma mudança de rumo ali, né? Então, não estava determinado um juízo sobre Pedro, porque ele se arrependeu. Então, as coisas não estão determinadas previamente, elas estão dentro de um plano de Deus e nós temos a decisão de escolher ou a vida ou a morte, né? Ou a vida eterna na presença de Deus ou a vida eterna distante do Senhor. Então é importante a gente entender
que são teorias filosóficas, teorias teológicas. Mas o mais importante de tudo, nós até vimos no episódio de integração de razão e revelação, o que muda tudo isso? O que nos leva a entender tudo isso? A revelação. Verdade. Quando Deus ele se revelou a Natanael, né? Quando Deus ele se revela, ele vai no íntimo do nosso coração, da nossa mente, e ele transforma o nosso entendimento, né? Para que a gente não fique fundamentado naquilo que é persuasão humana, como Paulo disse, né? Mas é fundamentado no poder de Deus, né? Na ação de Deus, na onisciência de Deus. Glória É a Deus. interessante que essa onisciência, né, de Deus, ela é perfeita, ela é eterna, mas não interfere no livre-arbítrio que o próprio Senhor concedeu ao homem, né? E o Senhor, como o Tiago tinha falado, né, ele insiste em dar oportunidades. O Senhor, em João, salvo engano, capítulo 13, verso 27, diz para Judas, Judas, o que você tem que fazer, faz logo. O que ele deveria fazer logo? Senhor, tem misericórdia. Outro vai trair, não que não seja eu. Que tem que acontecer, vai acontecer porque é profético, né? O Senhor já tinha profetizado a respeito disso, mas que seja outro. Eu não, ele deveria fazer o que ali imediatamente? Se arrepender, né? Primeira oportunidade que o Senhor deu. Mais na frente, conforme o Alexandre falou aqui, amigo, aqui vieste, outra oportunidade, Sim. né? De mais uma vez pedir perdão, né? Ir aos pés do Senhor ali. Então, as oportunidades o Senhor vai dando. Agora o homem vai fazendo a sua escolha. Exato. Muito bem. Creio que com essas últimas duas falas chegamos à conclusão do episódio de hoje. Pastor Alexandre, a paz do Senhor, até a Paz do próxima. Senhor, até a próxima. Pastor Marcos Saúde, a paz do A Senhor. paz do Senhor, até a próxima também. Paz do Senhor, Pastor Paz do Senhor. Tiago. Despedimos também de todos que nos acompanharam, mais um episódio do programa Ciência e Fé. No próximo programa continuaremos abordando sobre os atributos de Deus. A todos, a paz do Senhor Jesus.